E, e vamos lá, tudo que envolve a gravidez, nesse momento, vai esqueci a palavra, vai Não envolver tem. a gestante, vai envolver emocionalmente, tipo, família, como é que está a família para receber essa criança, esse bebê, né? Será que eu tenho um relacionamento firme? Será que eu estou casada? Será que a avó está pronta para ser avó? Então, tudo. Fábio? Eu estou indo Sim, muito rápido, mas as pessoas podem ter. toda a família, né? A família toda, ali a Sil está falando, e o medo da perda, né? Então, muitas passam por esse medo, medo de perder o bebê, será que está tudo bem, a saúde, né? Eu sei que você já tem aí na tua planilha já tudo preparado, a sequência, mas vamos Sim, tentar ir respondendo à medida que o pessoal vai perguntando também, né? E se sim. para não se perder um pouco. O Então, medo da vamos perda dar também boas-vindas existe. E também, primeiro para a Patrícia, para a Bia, para a Jo, boa noite, Antônio, gente, boa noite. Nélia, né? Que todas Sim, sejam bem-vindas. E então, voltando sim, à tua fala, todas essas questões emocionais, elas têm um peso muito grande, né? Que na nossa cultura não se dá um peso grande à saúde emocional, né? Todo mundo sim, sofre calado, a maior parte da população, né? E as sim, gestantes não é diferente. Então, ultimamente é que tem esse pensamento multidisciplinar que vai pedir que sejam olhados os seus sentimentos, as suas emoções, porque tudo interfere, né? uhum, Tanto na psicoterapia, que é a tua área de trabalho, quanto aqui comigo, que eu trabalho mais as terapias breves, né, e a terapia expressiva também, a gente nota que às vezes a pessoa chega aqui já com um problema muito sério. Só sim, buscou ajuda quando já não deu mais conta de jeito nenhum. Boa noite, sim. Ivone, seja bem-vinda também. E Mas, antigamente sim, a gravidez era muito romantizada, né? Ai, que lindo, ela vai ser mãe, que maravilha. Tudo vai correr bem, né? Tudo é um mar de rosas. Ai, você vai ficar linda quando estiver grávida. Você vai se sentir a mulher plena. Não é bem assim, né, gente? Depois que a gente fica grávida, que a gente vai ver o que é ser mãe, o quanto que a gente vai se desenvolvendo emocionalmente e fisicamente para ser mãe, porque não é fácil, né? Você de repente nem estava preparando, opa, eu vou ter que ser mãe, então toda a gestação você vai ser preparada emocionalmente, fisicamente para ser mãe, né? É a mulher passando a ser mãe. E aquela criaturinha pequenininha vai se tornar um bebê, né? Então, tudo é uma questão de adaptação. Posso passar para o terceiro, para o segundo semestre, para o segundo trimestre, né, gente? Eu estou acelerada hoje. Deixa eu ver. Ok, algumas perguntas. Eu estou falando aqui, vou diminuir um pouco a minha velocidade, que está muito acelerada hoje, mas vocês É. podem Quanto estar ao fazendo. medo da perda, voltando à pergunta, né? Ah, É, é algo assim que fica muito evidente em muitas mulheres a insegurança, porque durante a gravidez também é acionado esses medos, né? Do seu próprio, da sua própria história, da sua própria gestação, da época que essa mamãe grávida estava na barriga da mamãe dela, né? E os medos que ela passou lá, os medos que a mãe dela passou, aí a gente já, eu estou sim, trazendo aqui para o é teu muito contexto, importante. Fábio, Sim, é essa questão da ancestralidade, né, que a constelação familiar fala, e que às vezes dentro da psicoterapia você também trabalha isso, sim, nas terapias expressivas, na arte terapia, seja, tem muitas terapias que podem acessar essas memórias e quando a gestante está num contexto onde ela está fragilizada pelas emoções, como você falou ainda há pouco, da mudança hormonal que é muito é,
ela é muito rápida, em 9 meses acontece muita coisa, né? Eu passei por 3 gravidezes, a primeira foi de gêmeos, e eu vi quanto eu me modificava, as sensações eram às vezes confusas, é, medo, né? Ah, são 2 filhos de uma vez só, era o primeiro, o que vai acontecer? Vai ser parto normal, vai ser cesárea? Mas então tem muito esse pensamento, né? Por mais que a mãe se prepare, fica lá no fundo o medinho, né? Vou dar conta dessa gravidez até o final, essa criança vai, né, vai conseguir se formar com uma saúde integral, né? Sim, E que no meio do caminho pode acontecer muitas coisas, né? Doença na mãe, doença na criança, né? Mas sim. deixo para você de novo. Tá, quanto a esses problemas que acontecem durante a gestação, tem o aumento da pressão, que pode se desenvolver uma pré-eclâmpsia, é, tem onde a mãe às vezes precisa ficar de repouso, né, durante a gravidez toda. Tem a diabetes também, que precisa de cuidado. A diabetes emocional também, que às vezes a mãe começa a comer demais em vista de uma carência emocional, né, devido ao estresse. É muita mudança para acontecer em 9 meses, será que eu vou dar conta? E, em vez de trabalhar essas questões, a mulher começa a comer mais. Mas daí também entra, aí já vou falar agora do segundo trimestre da gravidez, onde há mais mudanças emocionais, né? E daí a mulher começa a comer mais também, em vista das mudanças hormonais e em vista das mudanças físicas que estão ocorrendo, que agora são mais visíveis, né? O aumento do seio, a barriga já começa a aparecer, então são mais coisas para ela se adaptar. Olha, eu fiz academia o dia inteiro, eu malhei a minha vida inteira e agora, como é que pode a barriga desse tamanho? Né? Será que vai voltar rápido essa barriga para o lugar? Aí são vários aspectos, né? Estria, tem mulher que fica feliz porque o peito começa a ficar grande, né? Mas aqui a gente acontece isso, né? Ela vai ficando bonita, dependendo da, da cabeça de cada uma, né? De cada gestante. Pode se E achar bonita ou feia, né? Pode ir perdendo seu formato e achando, e agora onde é que está a mulher que eu era? Agora eu não sou mais aquela mulher de antes. Será que meu companheira vai me querer? Né? Então eu não são tô muitas como inseguranças. era antes, né? As inseguranças vêm de uma maneira assim muito intensa, né? Sim. Por outro lado, ó, também vem a alegria intensa. Então sempre tem os dois lados dessa mesma moeda, né? Que é estar grávida. E cada gestação é uma experiência diferente, né? Sim. E na primeira vez a gente se torna mãe pela primeira vez. Então, à medida que o pequenininho ser ali está se formando, a mãe também está se formando, né, Fábio? Sim, Que você estava comentando comigo à tarde, né? sim. E outra questão que eu lembrei agora, opa, agora fugiu de novo, era alguma coisa sobre a acomodação do ser. Eu ia falar assim, antes o pensamento era ambivalente, mas eu não estou grávida. Mas agora, com a mudança do corpo, isso na cabeça dela se torna real. Não, eu estou grávida, eu tenho que mudar os meus atos. Eu tenho que ver o que eu vou fazer. Daí ela começa a comprar roupinhas, a, a mudar a decoração do quarto, se prepara para receber essa criança mesmo, né? É uma acomodação, né, E dela às vezes enquanto não, mãe né? e às vezes não. Às vezes fica na negação até o final, não consegue preparar nada, porque aquela gravidez não era Sim, desejada. sim. E tem os casos que a gente não pode descartar dentro da psicoterapia, que são os abortos.
tantos provocados que mais tarde vão causar aí traumas, porque eu já li em vários livros e alguns pacientes que eu tive, mas se eu não tivesse abortado, talvez eu tivesse um filho de 18 anos agora. Então, essa questão é trabalhada dentro da psicoterapia com o mesmo carinho que a gente trataria uma gestante, né? Trabalhando o E não luto, fez o trabalhando os aborto, né? traumas, isso, a mesma coisa, né? Isso daí Uhum. é muito importante, a acomodação desse ser dentro dela, né? E Ou até quando não dá conta da interação. situação, né? Uhum. Que vem esse aborto provocado porque não deu conta de alguma maneira, vem o arrependimento às vezes, ou vem uma sobrecarga emocional, por que eu fiz isso? Ou E o vem uma medo, aceitação externa, mas internamente fica uma questão mal resolvida que em algum momento da vida aquilo volta, né? sim. Eu vou dar aqui as boas-vindas a Nani, a Súria a, e outras pessoas que foram chegando. Souza Daura, né? A Ivone a gente já Isso. falou. Sejam Isso. todas bem-vindas. A Traude, a Pet. Eu não vou saber pronunciar, que às vezes não está realmente o nome, né? Está Uhum. a abreviatura para o Instagram, mas sejam Oi, todas bem-vindas. Súria. Tudo bem? Tem um A espaço Júlia. terapêutico muito legal, Júlia. Tudo bem? Boa noite. Então, a gente está aqui também para receber as perguntas de vocês, tá? A gente está aqui comentando sobre a importância da psicoterapia durante a gestação e após a gestação. Então, é um assunto muito interessante aí para as que pretendem ser mães, para as grávidas e até para as mães, né? Para pensar um pouquinho como é que foi a gestação de vocês e compartilhar com a gente. Eu acho que muitas aqui que estão nos ouvindo já são mães, né? As que eu conheço, pelo menos aqui, tem muitas histórias para contar, tem muitas experiências, né? Quem quiser compartilhar algo que possa trazer um enriquecimento à nossa conversa, fique à vontade. Aqui dentro do luto, né, Fábio, não só do aborto provocado, quanto do aborto espontâneo, quando aquela mãe queria muito ser mãe e aquela criança não vinga, às vezes é lá no início, mas já vem uma depressão profunda naquela mãe, ou aquela criança que ficou meses em gestação dentro dela e de repente algo deu errado e a criança falece, né? A importância de considerar, dentro das constelações familiares, de considerar aquele ser que foi gestado ali, foi concebido, digamos assim, como um filho. A necessidade de dizer sim, eu sou mãe, sim, eu tive um filho dentro de mim. Né? Não negar isso, dar esse título de primeiro filho para essa criança que não veio ao mundo, porque ela tem um espaço, ela teve um mini tempo de vida, né? E esse mini tempo de vida, ela foi o que ela precisava, se a gente considerar, foi necessário, porque nós não temos controle sobre essas coisas que a vida nos traz, né? Então, dentro da psicoterapia, dentro das terapias breves, nós vamos trabalhar muito isso, a questão da aceitação daquilo que acontece, né? Do jeito que pôde acontecer, né, para aquela mãe, porque a dor não, a gente não pode evitar, mas o círculo interminável de sofrimento, sim. A partir do Sim. nosso entendimento, né, a partir do momento que a gente muda o nosso olhar em relação àquilo que a gente sofre, qualquer trauma da vida, mas esse em relação à gestação são traumas profundos, né, que ficam ali com essa mulher e vai para a vida com aquela sensação de perda, de luto, né, quando a criança não consegue se desenvolver até o final. Ou às vezes nasce e também já falece logo em seguida, né? A mãe tem a oportunidade de pegar o seu filho no colo, mas a vida não conseguiu ficar ali com ela muito tempo. Isso também traz um sofrimento bem grande, um luto também precisa ser trabalhado na psicoterapia.
para que esses traumas não sejam levados para a vida afora, né? Então, boa noite para todos que estão chegando, Canto do Despertar, seja bem-vindo, Fátima, Tatiana. Esses traumas, às vezes, esses conflitos entre mãe e filha vêm de longe, né? E precisam ser trabalhados. Por exemplo, assim, uma gestante que vem, eu não me dei bem com a minha mãe. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou me dar bem com o meu filho? Né? É outra questão para se pensar também. Né? Porque eu já atendi a mãe e mães que tiveram filhos recentemente e ficavam aquela sensação de vazio, sabe? Eu tenho um filho, mas agora eu não me senti filha quando estava com a minha mãe. Ela sempre teve que estar trabalhando, ela não me dava atenção, ou eu ficava com outra pessoa para me cuidar, e ela não sabia lidar com a sua filha. Não tinha aquele calor, aquele amor. Então, tudo vai sendo explicado. A gente também pode dar, quando é psicoterapia para gestante, a gente pode aconselhar também, diferente de uma psicoterapia que seja só para pessoas adultas ou adolescentes, onde a gente vai fazer que a pessoa descubra a resposta. Não, a gente também vai poder orientar quando é psicoterapia para gestante, porque às vezes ela vem com falsas crenças. Não, a minha mãe disse que no parto eu vou sofrer bastante, porque ela sofreu, e assim é a natureza, é assim que eu aprendi. E realmente ela vai alimentando isso durante a gestação, e chega lá no parto, às vezes a criança custa nascer, às vezes a mãe emocionalmente ou fisicamente retém o filho, não quero que nasça, estou sentindo muita dor, não quero. Daí causa sofrimento fetal para a criança. E emocionalmente também a criança vai sentindo a parte emocional da mãe, todos os pensamentos da mãe. A criança está ali absorvendo energeticamente todas as informações que estão à sua volta. Que para a criança também deve ser estranho. Vocês já pensassem por essa forma? Para a criança também deve ser estranho ela crescendo e sentindo a parede do útero comprimindo. O quanto que isso pode ser pode gerar agonia no feto, né? Não, agora, o que está acontecendo comigo? E agora? Está tudo tão apertado, não consigo me mexer. Eu estou fazendo esses relatos porque quando as pessoas, às vezes, que fazem a regressão, elas chegam a relatar isso. Não, eu estou lá no útero da minha mãe, mas está tudo frio ali fora, a minha mãe briga demais com meu pai, eu estou ouvindo isso, eu estou sentindo isso. Então, ela já começa a perceber toda a energia, toda a carga emocional e física, né? Então, é um momento de estabilidade emocional para a mãe e para o bebê também. Né? Isso tem muito a ver. Pode falar. Isso aí demonstra mais ainda a necessidade desse acompanhamento psicológico, né? Seja terapêutico, psicoterapêutico. Você falou da regressão. Aqui, no meu espaço terapêutico, eu trabalho com a hipnoterapia, que tem vários métodos de regressão, de memória, né? E a gente recebe demais isso. Quando vai fazer a regressão para o trauma de origem do problema atual das mulheres, chega lá no útero da mãe. Eu não estou me sentindo aceita, minha mãe não gosta de mim, eu estou sendo rejeitada, e eu não sei lidar com isso. Isso vai para a vida inteira desse ser, né? Então, a necessidade da nossa consciência estar mais preparada para ser mãe. A gente sabe que no dia a dia, né, das mulheres, geralmente não se pensa nisso. Eu vou ser mãe, eu quero ser mãe, ou então a menina não está preparada, a moça não está preparada, a vida está muito boa, não pensa que precisa, né, se preservar
uma gravidez com mais cuidados, né? Mais preparada, se preparar emocionalmente para ser mãe. Porque aí, dentro desse contexto, tem coisa demais que precisa ser vista, né? Tem mulheres que querem ser mãe a todo custo. Ah, não importa se vai ter pai, não importa nada, eu quero ser mãe. Tá, mas se preparou para ser mãe? Às vezes está extremamente confusa, não sabe nem por que quer ser mãe, mas quer ser mãe. E como que essa mulher vai se transformar numa mãe se ela não tem consciência nem dos seus próprios sentimentos, né? O porquê que ela quer ser mãe? Ela vai dar a atenção que essa criança precisa ou ela está só querendo acalmar uma falta que ela sente de algo dentro dela, talvez do olhar da mãe dela, ou talvez do olhar do pai, né? Então, Olhar do são... parceiro, né? Olhar do parceiro Sim, que às vezes cobra uma gestação, né? Às vezes quer ter um filho ou uma filha, ela se sente muito cobrada também aí, ó, a pressão psicológica, sim, né? pressão psicológica. E outras vezes aquela que a mulher própria se impõe, né? O relacionamento não está dando certo, não, mas eu vou querer esse filho de qualquer jeito para segurar o parceiro. Uhum. E também não dá certo. Sim, Então, quantas dores, quantos sofrimentos poderiam ser evitados, não só para a mulher, como para a família, como para essa criança que está sendo gestada, né? Quanto maior consciência as mulheres tiverem, melhor vai ser para esse ser que está nascendo. A gente sabe sim. que no mundo tem muitas mulheres de todas as possibilidades, né? Financeiras ou de estudo, né? Mas esse pensamento pode ser levado para todas as classes, para o posto de saúde, para todos os níveis. Depende de olhar de cada ser humano, divulgar essa mensagem da saúde integral, né? Então, dentro desse nosso projeto das Mulheres em Ação, que vai ser uma sequência de lives, e nós vamos trazer muitas mulheres trazendo olhares diferentes em várias áreas, não só da saúde, mas das artes e das outras atividades humanas, né? Como que o nosso olhar integral sobre o ser humano pode alavancar um mundo melhor, né? Quando nós colocamos a nossa luz no mundo com consciência, como esse mundo pode ser melhor a partir da nossa maneira de ser, a partir do nosso olhar em relação àquela pessoa, né? Então, um profissional que cuida da gestante com um olhar amoroso, com um olhar com consciência, vai poder ajudar não só aquela mulher que vai trazer esse filho, mas aquele filho, aquela família, todas essas um envolvimento bem grande, né? Então, como é importante a psicoterapia durante a gestação. Então, a Raquel está falando ali, fui mãe, né, muito cedo, e era meu sonho. Ah, que Então, lindo. Tem vários e, pensamentos, né? Vários. Raquel, era o teu sonho e foi bom para você, se cumpriu esse sonho? Como foi essa experiência para você? Pode ir colocando aí que a gente tem duas filhas. Você está Que legal. realizado com esse teu sonho? Foi bom? Pode ir escrevendo que a gente vai lendo ao mesmo tempo. Vou aproveitar essa pausa e vou dar boas-vindas também a Raquel. Não sei se a gente já tinha dado boas-vindas, mas seja bem-vinda, Raquel, Personal Calçados, Cidale, Oliva, Estética, né? Todos Isso. bem-vindos. A nossa conversa é uma conversa informal, para que todos nós possamos interagir e trazer foi um desafio. Ela era muito jovem, era um sonho, mas foi um desafio. Sim, eu acho que ser mãe realmente, em qualquer idade, é um desafio, por mais que se prepare, né? Porque é um surgir de um novo ser. Mas foi muito bom. Conseguiu É isso superar os aí. desafios. Parabéns, Conseguiu Raquel. superar os desafios. E a É, vida é desafios, né? A sim, partir de qualquer escolha ou da não escolha, a vida vai trazer o desafio que a gente precisa para lidar. É muito bom, é. Sim, sim. sim. A nossa vida se transforma numa vida com muita riqueza, né?
ser mãe, quando olhado com bons olhos, eu digo assim, traz muita alegria para a família. Quando nasce essa criança dentro de um contexto de mais proteção, de uma estruturação, pelo menos da mãe, né? Se não tem de toda a família. Seja bem-vinda. 22 anos, muito legal. Josete, bem-vinda. Acompanho a Josete há muito tempo. Ela trabalha também com as terapias expressivas, muito lindos os trabalhos dela. Boa noite, Cláudia. Vamos ver aqui. Enquanto eu trabalhava no hospital, no centro materno, centro obstétrico, né, e tinha lá uma gestante de 11 anos, tá? Mas, assim, e as enfermeiras... Isso, uma criança gerando outra criança. Daí eu fui conversar lá e vi uma maturidade naquela menina. Assim, que dá um show nas mães que põem um filho no mundo mais tarde, né? E tem outras questões que a gente tem que ver. Se a gente dá luz a um filho lá nos seus 22, 24 anos, 30, 40, e já tem todos esses conflitos emocionais de adaptação, de estresse, de ansiedade, por causa da mudança que vai acontecendo no nosso corpo, principalmente na primeira gestação, e quando é a segunda e a terceira são diferentes, porque é a adaptação ao segundo filho, é a adaptação ao terceiro, né? Mas como eu estava falando antes, até perdi o fio da meada aqui, que eu ia falar, né? Não, mas é assim, ó, se uma mãe que esse filho mais tarde tem todos esses conflitos emocionais, imagina uma adolescente que está na fase da autodescoberta, que quer sair, que quer estudar, e às vezes parece que é podada, né? Parece que é podada um destino de sucesso, entre aspas, que agora ela vai ter que somar mais aquela criança, mais os estudos, mais os sonhos que ela quer realizar. Então, é outro tipo de adaptação, mas é sempre uma adaptação que precisa ainda mais cuidado. Diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente vê que as possibilidades de problemas ou possibilidades de alegrias são infinitas, né? Quando está na alegria, está tudo muito bom, mas quando entra no problema, o sofrimento, a dor, ali a Raquel estava falando que também passou por uma perda, que ela ficou viúva, então como vivenciar mais tarde essa questão de perder o seu parceiro, ou estando grávida, ou tendo seus filhos, as meninas estavam com 6 e 9 anos. Sim, aí já é uma sequência, né, da gravidez, se tornou mãe, e aí a vida vai trazendo desafios, independente de qualquer coisa, nós estamos na roda viva, né, da vida. E a vida está sempre trazendo desafios. Então, a importância, o tema é hoje a importância da terapia na gravidez, mas na realidade ela é importante durante a vida toda, porque a vida está trazendo sempre desafios. Né? Boa noite, Joelma, também, seja bem-vinda. Essas histórias que a Raquel está trazendo, e eu tenho certeza que cada uma que está ouvindo aqui tem as suas histórias, né? Aquelas que já estão trazendo aí na sua memória as suas histórias, sejam de alegria ou sejam de dor, todas essas memórias vão nos tornando a mulher que nós somos hoje. Todas as experiências de vida, né? E aí lembrando que durante a gravidez, não só aquele filho está sendo gestado, também está sendo gestada uma mãe, mesmo que seja a segunda, terceira gestação, como a Fabiana falou, né? É uma mãe diferente, é uma mãe do segundo filho, é a mãe do terceiro filho, né? Porque aquele ser que vem, ele vem vem com uma energia diferente, ele vem com algo que é só dele, ele é um indivíduo. Como indivíduo, ele tem as suas próprias características. E a mãe vai ter que se adaptar com a característica daquele filho que está em formação.
né? A energia dele já vai trazer algo diferente. E às vezes dá conflito entre a energia da mãe e a energia do filho. Né? Às vezes aquela criança chega ali, ela quer amar, amar, ai, meu filho eu tenho que amar, tá, mas eu não estou amando, eu estou rejeitando, e agora o que, é que eu faço com isso? Né? Porque algo ali não está sendo digerido, algo ali está criando conflito. Né? A Neia também, seja bem-vinda, Neia. O que eu ia falar aqui? Tá, é que você ia falar alguma coisa, pode falar, é porque a gente está intercalando Não, assuntos assim, aleatórios. É bom, é uma conversa mesmo, né? Para que esse tempo que a gente tem aqui seja bem produtivo, né? E a gente possa trazer o máximo de conteúdo, porque tudo que a gente fala vai reverberar dentro das pessoas que estão aqui nos ouvindo, vai trazer memórias, né? Não se sintam mal se alguma memória negativa vier, né? Aceite isso e acolha isso com amorosidade, né? Faz parte da sua história, né? Tudo que acontece na nossa vida faz parte da nossa história. O que eu vou fazer com essa história? Eu posso fazer um grande tesouro, eu posso ir para a vida fazendo algo de muito bom da minha vida, né? Quando eu consigo superar as minhas dificuldades, ou eu posso ficar presa dentro daqueles contextos traumáticos, né, Fábio? Sim. E a gente pode ir trabalhando tanto na psicoterapia quanto na hipnoterapia, a constelação familiar. A diferença é que as terapias breves elas vão trazer um olhar focado em um determinado assunto e vai trabalhar a origem e o caminho de solução, mas é um assunto, é algo, né, a ser tratado, não é uma sequência de atendimentos como a psicoterapia. Dentro da psicoterapia, da arte-terapia, de outras técnicas, né, que aqui tem aquele olhar de uma vez por semana, o olhar do profissional de 15 em 15 dias, que seria o ideal, né, dentro de uma vez por semana, 15 em 15 dias, porque nesse período o inconsciente vai colocando para fora problemas, né, traumas a serem trabalhados. Né? Que às vezes vem de longe, então, vem da mãe, vem da avó, né? Tem que ser trabalhado. De toda a linhagem feminina, né? Mas sim, também vem da linhagem masculina. Porque a criança também herda aquele contexto de repetições do pai, não só da mãe, né? Sim. E os traumas tem 50% não é só com a mãe. De cada um, né? Tem 50% de cada um, tanto do pai quanto da mãe. Recebe a carga genética dos dois, gente. A carga genética, a carga emocional, né? A carga da repetição de padrão, né? Isso tudo pode ser trabalhado na psicoterapia, que é o assunto que a Fábio está trabalhando durante a gravidez. Terapia para gestante, né? Antes, durante e depois. Isso. A Raquel está falando que o sonho é fazer constelação. Sim, hoje em dia tem muitas possibilidades de fazer constelação, né? É rica, é uma terapia muito rica. E geralmente aí eu trabalho dentro da constelação e a pessoa pode fazer o acompanhamento com o psicoterapeuta, né? Então aqui, sim, como eu já trabalho muito com a Fabiana, nós trabalhamos juntas nesse sentido. Eu faço a terapia de foco a um assunto específico e a Fábio vai trabalhando, então, os aspectos desse problema no dia a dia da pessoa. É muito enriquecedor juntar todas essas questões, né, que podem ser vistas e transformadas. Nós somos feitos de camadas traumáticas e de proteção que a gente vai criando sobre essas camadas traumáticas. À medida que eu posso olhar para essas camadas traumáticas e limpar cada uma delas, né, eu vou me abrindo para a vida. E se eu não trabalho isso, eu fico fechada em algum trauma. Eu fico fechada numa energia paralisante. E falar em fechada, nessas energias que são paralisantes, aqui, ó, tem uma frase que eu coloquei aqui,
o estresse e a ansiedade durante a gravidez e o parto e até o pós-parto é normal, tá, gente? É o teu corpo, é as tuas emoções se adaptando. Mas quando esse estresse é demais, tipo, um exemplo só, ai, a minha avó diz que é bom isso, a minha mãe dá outra opinião, a minha amiga diz uma coisa e você vai absorvendo tudo isso. E o seu corpo vai modificando e os seus pensamentos vão ficando acelerados, tem uma hora que você precisa de terapia, porque é muita coisa que você acha que tem que assimilar, que você vai guardando para você. Às vezes é um conflito do teu pai com a tua mãe e que você acha que vai viver isso novamente, isso se transformou em um trauma e de repente o coração acelera, dá taquicardia, sudorese, né? E você precisa de um acompanhamento psicológico. Por que que você precisa? Para evitar a depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto não é fácil, não. Às vezes você precisa cuidar daquele ser que acabou de chegar e você rejeita. E você não sabe por quê. Entende? Todas essas informações você vai guardando. A minha avó disse isso, a minha mãe disse isso, o meu parceiro, que eu já nem me dou bem com ele, disse aquilo, daí o meu pai disse aquilo, me E o que que eu desvalorizavam faço com enquanto tudo mulher, isso, né? mãe, o que eu faço com tudo isso? Daí, quando vê ali o filho real, né? Que antes é o filho idealizado. Agora ele é real, ele está ali nos teus braços. O que eu vou fazer com essa criança? É muita informação. Daí, às vezes, dá uma sensação de tristeza, de abandono. Você abandona o seu filho. Então, a importância da psicoterapia como uma forma de você ir se conhecendo, valorizando o teu ser, as tuas respostas, os teus sentimentos, as tuas vivências, mas o nosso apoio psicológico para você superar todo esse estresse, toda essa ansiedade, todas essas questões. É muito importante, tá, gente? O Fábio, eu Isso que eu queria falar. vou pedir licença só um pouquinho, porque a dona Baunilha, que é a nossa cachorrinha aqui, que fica sempre aqui no ateliê, resolveu ficar aqui durante a live e agora está impaciente que quer sair. Então, só vou liberar ela. Uhum. É a nossa recepcionista do pessoal que chega aqui no ateliê, né, terapêutico. Ela Sim. sempre vai recepcionar lá no portão e traz até aqui o espaço. Eu vou É um liberar ela aqui, pode ir falando. É um amor. Eu estava aqui com a minha cachorrinha antes, e segundos antes de começar a live, que a minha irmã estava me chamando, que a Nilene, minha irmã, ela estava arranhando a porta aqui para eu abrir. Então eu falei assim, eu abri a porta e ela ficou no meio, né? Daí eu olhei bem para ela, você vai entrar ou você vai sair? Daí ela me olhou assim, me atravessada e saiu. Que eu estava com pressa, os bichinhos sentem, né? Sentem a nossa Sim. energia também. É isso. Então, das boas-vindas à Alba também, né? Sim. Nossa vizinha há muitos anos, lá em Tubarão. A Seja bem-vinda. neta, diz a neta. Ok. Isso. Essa é Todos vocês podem minha estar amiga do participando, tá? Colégio São José, há muitos anos atrás. Então, ver que os nossos amigos, né? É sempre um prazer recebê-los no nosso espaço, como essa ligação de muitos anos atrás ainda estão presentes na nossa vida, e como isso também como essas ligações de amizade também são terapêuticas, né? Saber que nós temos um círculo de amigos, ou um círculo de amigas. Então, dentro desse nosso projeto, que é Mulheres em Ação, também é uma maneira de a gente ampliar esse envolvimento das mulheres numa amizade maior, né? Que ultrapassa as amizades pessoais, numa amizade que leva uma ideia para o mundo, que a nossa ideia aqui também não é só o atendimento psicoterapêutico, mas sim que cada uma que possa
fazer parte dessa nossa conversa aqui, possa levar para o mundo esse olhar integral, né? Da Possa levar necessidade para a família, para o seu para sua filho, família, isso, né? esse olhar da saúde integral, né? O mês passado, o mês foi de prevenção ao suicídio, né? Que a gente precisa estar atento a todos esses sintomas de depressão, porque isso não é brincadeira, não é preguiça, né? Que tem muitos preconceitos enquanto saúde mental, saúde emocional, e quanto mais a gente se informa e mais leva para o mundo essa necessidade de olhar para as emoções, porque as emoções não trabalhadas, elas se transformam em doenças, doenças físicas, doenças emocionais, doenças mentais, né? Isso, ali o canto do despertar falando, sim, é importante esse olhar, né? Então, com esse nosso projeto, essa ideia de levar, de trazer muitos assuntos dos mais variados, mas sempre com olhar integral, de levar para o mundo uma ampliação de consciência, onde cada mulher possa ser aquela formiguinha, né, que vai levar lá para o seu formigueiro um novo olhar. E Para o hoje seu a filho. Fábio está... Com todas essas informações, né, você já pode olhar diferente para o seu filho e focar mais no lado emocional, né? Como é que ele está? Ele está brincando? Ele está quietinho no quarto? Isso a gente já pode observar desde pequeno e trabalhando essas questões, esse relacionamento mãe e filho, para se tornarem pessoas melhores e não viver apegado a um trauma da mãe, a um trauma da avó, e trabalhando essas questões é muito importante, né? Uhum. E como esses traumas todos que acontecem durante a gravidez, tanto para a mãe, né, tanto para a mulher que está gestando, quanto para a criança que está ali em formação, porque ela está formando uma personalidade, e essa personalidade se forma através da interação que ela sente com o mundo ao redor dela. O primeiro mundo que ela sente quando ela está em formação é o útero da mãe, é aquela bolsa, né, de proteção ali. Então, ela pode sentir a amorosidade da mãe, mas ela também pode sentir o estresse da mãe, ela pode sentir o sofrimento da mãe. E ela não vai entender com o raciocínio, porque o cérebro não está formado, o mental não está totalmente formado. Ela vai ficar mais na sensação. E ela vai se impactar com aquela sensação, positivamente ou negativamente. E ali vão se formando os traumas, que vão sendo levados para a vida, e somando com a vida da criança, da época da adolescência, da época da juventude, e chega na vida adulta, é uma soma de repetições de padrões negativos que precisam ser vistos, né? Então, tudo isso nós estamos falando da necessidade da psicoterapia durante a gestação, é claro que é mais focado dentro desse período, né? Pré-gestação, gestação e imediatamente após a gestação. Isso já é um contexto imenso, né, Fábio, de trabalho. Olha ali que legal que o canto do despertar falou ali, ó. Na minha opinião, todas as pessoas do planeta deveriam fazer terapia. Garanto que o mundo estaria bem melhor. Com certeza estaria. Sim, com certeza, com certeza. E geralmente quem chega primeiro dentro de um espaço terapêutico é aquela pessoa que está sofrendo com as outras pessoas da família que estão estressadas, que estão fora de controle, que estão, sim, os terapeutas também, em primeiro lugar, porque senão chega o cliente, ele não sabe o que vai fazer, se mistura, né? O problema do terapeuta não é porque é terapeuta que está todo resolvido, não. Nós temos no nosso dia a dia que trabalhar tudo que vai chegando. Porque no dia a dia é que nós vamos acionando os traumas, né? Lá que foram gerados desde da concepção e os traumas que vêm da ancestralidade da nossa família. Então, se eu, como terapeuta, não me trabalho, quando chega no meu espaço terapêutico, no consultório da Fábio, né, Fábio?
Sim, vai misturar a emoção dela com a emoção do cliente e não vai sair boa coisa. sim. Então, bom E às terapeuta é vezes aquele a que se gente faz. recebe casos, às vezes a gente recebe casos muito parecidos com o nosso. E se a gente não tratar os nossos Geralmente, casos, como é que a gente vai tratar os outros? Então a gente precisa estar sempre se trabalhando, porque sempre aparecem casos novos, ainda bem, né? Isso é muito bom, e, estar e o preparado. pessoal que é terapeuta aqui, que eu vi que tem vários terapeutas aqui na live hoje, né, várias mulheres terapeutas aqui, prestem atenção. E os casos que vão chegando para vocês, e aqueles que se repetem muito, eles estão querendo dizer algo. Eles estão querendo chamar atenção para algo que está em você também. E eu percebo isso muito aqui no meu espaço. Começa a dar repetição, muitos clientes trazendo o mesmo Já tema. Aí está aconteceu na hora isso. de olhar para esse tema em mim, né? Olhar para isso em mim. Porque, nossa, é natural do ser humano olhar para o outro, porque ele está daqui para frente, o outro, né? Mas daqui para frente. Mas a gente precisa olhar para dentro. Boa noite, Marlene. Seja bem-vinda à nossa conversa. Boa noite, Juliana. Então, nós estamos aqui falando ainda desse olhar integral, trazendo a psicoterapia, a terapia, né, para o nosso contexto de saúde integral. Seja lá qual for a sua profissão, traga o olhar integral. O olhar integral é o olhar do nosso físico, que é o do corpo, né? A Marlene é fisioterapeuta, ela trabalha muito com isso. A parte do corpo, o corpo tem memórias, né? O corpo também traz emoções, elas são guardadas nas células também. Integrar a parte física, a parte emocional, daquilo que é básico do ser humano, né? O medo, aquelas emoções mais primitivas, mais primárias, que servem para nos defender, para nossa sobrevivência, ou os sentimentos que vão surgindo depois, que já é algo transformado a partir das emoções primárias, a gente vai sentindo e vai evoluindo para algo mental, de sensação, de escolhas, né? Então, é físico, emocional, mental, social e espiritual, né, Fábio? É Isso. isso? Não Isso. faltou nada? Não. Então, por que social? Se a gente trouxer para o tema das gestantes, essa gestante, ela está num contexto social. E daí Né? volta para aquela questão lá que eu falei, que não é a gestante em si, é a gestante, é a família, é o emprego às vezes, né? É toda a família que está em volta, os amigos, a sociedade. É essa questão, ela tem que ficar de olho nisso, tem que levar em conta como é que ela está se relacionando com o seu ser social, né? Ela e Sim, sim. suas E como que ela relações. está se relacionando com o seu mental? Será que o mental está dando conta de toda a emoção que está ali sendo represada, não trabalhada, né? Porque isso o que é que pode gerar? Ansiedade, crise de pânico, né? Crise de ansiedade, depressão, isso já vai para uma saúde mental. E também precisa um olhar de um médico, psiquiatra, para olhar isso junto com o psicólogo, junto com o terapeuta. Então, vai falar da multidisciplinaridade, onde vários olhares são necessários para entender e para olhar aquele ser como um ser integral. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Boa noite. E sempre que a gente fala nesse ser integral e fala também da espiritualidade, o que é isso? Né? Tem pessoas que pensam que a espiritualidade é algo religioso. A religiosidade, ela também faz parte da nossa busca espiritual, né? A religiosidade. Mas tem pessoas que não têm religião nenhuma, tem pessoas que não acreditam em religião nenhuma, mas acreditam que eles fazem parte de algo maior do que eles mesmos. Então, isso também é espiritualidade, né?
a espiritualidade é aquela que nos conecta com esse algo maior do que nós mesmos, que pode ser chamado de Deus, que pode ser chamado de qualquer outra coisa, né, desse ser supremo, que pode ser energia divina, é algo que é maior, né? Então, vamos ver o tanto de despertar. No meu caso, tenho atendido muitas pessoas com dores físicas e com o seu pet com as mesmas dores. O reiki tem ajudado muito. Exatamente. Tenho ouvido bastante sobre isso. Sou reikiana a Fábio também. também é reikiana, né? Sim. Então, também tem essa questão de aliar esses outros instrumentos de trabalho que são energéticos, né? Tanto na constelação familiar a gente vai ver que os animais eles interagem com as energias dos seres humanos e muitas vezes por amor ao ser humano eles captam essa energia e tomam essa energia para eles, que é claro que é inconsciente, né? E muitas vezes o nosso pet adoece por causa da nossa energia emocional não trabalhada, então uma responsabilidade também. Aquelas pessoas que têm os animaizinhos de estimação, a nossa energia pessoal vai atuar nos filhos, no companheiro ou companheira, vai atuar na família e nos animais, em todos que estiverem no mesmo bloco energético, né? Na mesma energia, porque somos energia, condensados, né? Nessa matéria que estamos sendo hoje, né? Se a gente trouxer um olhar espiritualista, nós vamos falar para quem acredita, porque não são todas as pessoas que acreditam, que nós já viemos de algum lugar e que vamos para algum lugar. Nós já viemos de uma vida anterior ou vamos para uma continuação de uma vida pós essa vida agora, né? Então, falar de uma vida mais extensa, de uma vida mais ampla, onde o luto e a morte vão fazer parte da vida, eles não são coisas diferentes da vida, eles são etapas da vida, né, Fábio? Sim, eles fazem parte, embora a gente às vezes não queira, né, fazer. Dissociar a morte da vida vai fazer com que o luto seja mais prolongado e mais doloroso. Se você colocar o luto como uma parte da vida, que é natural, né? Vai ser bem mais, não vou dizer que seja fácil, aceitável. Vai ser mais aceitável o falecimento de algum ente querido. Vai ficar mais fácil entender todo esse processo. A gente só precisa associar, né? Associar ou trazer, aceitar que o luto faz parte da vida. É isso. Tudo faz parte da vida. E no contexto do teu tema de hoje, o luto com a perda da criança, né? Do filho, em qualquer etapa, seja nos primeiros meses, nas primeiras semanas, ou a Raquel está falando, estou adorando essa live, que bom. Que bom, Raquel. É isso que a gente quer, que todos possam participar, que todos possam contribuir com as suas ideias, com seus pensamentos, né? Dentro, está dizendo aqui que está restando só 24 segundos, é isso? Peraí, deixa eu olhar aqui. É isso. Então, gente, a live eu adorei estar aqui com vocês. Acho que a Fábio também, né, Fábio? Parece que lembrou grupo terapêutico, gente. Eu adoro trabalhar com grupo. Então, eu me senti muito à vontade com vocês aqui. Eu estou adorando também.